Hoje eu quero falar com vocês sobre o MasterChef Confeitaria. Eu sei, é um pouquinho estranho falar sobre isso, né? Mas calma que vocês já vão entender e sem spoiler nenhum. Eu sou Isabelle Manhani e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Recentemente, eu descobri que tinha MasterChef Confeitaria e eu já viciei. Eu simplesmente me apaixonei. E quando eu comecei a assistir o MasterChef Confeitaria, que é composto por 4 chefes, então Eric Jacquin, Helena Rizzo, Henrique Fogaça e Diego Lozano, logo comentei, eu falei, nossa, eles devem estar tendo que estudar muito. Tirando o Diego Lozano, que já é um chefe de confeitaria, mas eu falei, nossa, esses três devem estar tendo que estudar muito, porque para apresentar o MasterChef Confeitaria não é simplesmente apresentar, você tem que ter um preparo. Como que você vai avaliar um prato se você não sabe o que você está falando, se você não consegue ter uma base disso? Falar é muito fácil, mas você tem que sustentar o que você fala. A pessoa que estava assistindo comigo comentou, claro que não, já estão acostumados. E eu fiquei com isso na minha cabeça, falei, gente, não tem como. A Helena Rizzo e o Eric Jacquin, de fato, eles já têm uma confeitaria ali mais de restaurante, então eles acabam tendo uma base maior, mas eu lembro que eu até falei do Fogaça, que eu falei, não é a pegada do Fogaça fazer sobremesa, ainda mais esse estilo tão de confeitaria, né? Ele vai pra outra linha. E fiquei com isso na cabeça, porque, gente, é a mesma coisa pra nós que estamos gravando vídeos aqui, até mesmo quando eu gravo o Expresso com Conteúdo, eu tenho que me preparar pra gravar o Expresso com Conteúdo. Não é simplesmente eu ir e fazer qualquer tipo de pergunta pros convidados. Eu mesmo, quando eu trabalhei na OAB, né, como vice-presidente da Jovem Advocacia e presidente da Comissão de Compliance da OAB, quando ia ter eventual palestra, eu tinha que me preparar para aquele tema, eu tinha que sustentar. De nada adianta, de fato, eu estava chamando uma outra pessoa para um tema específico, mas a gente tem que ter o preparo. Porque senão fica muito fácil, né? Só jogar a responsabilidade pro outro. Mesma coisa quando a gente pensa em 4 chefes. Eu mencionei tirando o Diego, porque ele já é um chefe confeiteiro, mas esses 3 chefes principais, eles tinham que estar se preparando e se prepararam de fato para conseguir falar sobre o prato da outra pessoa, porque não é só comer e falar, ai, tá bom ou não tá. Tem todo um estudo por trás. E aí, a minha fala ficou comprovada no final, tanto no decorrer do programa, né, o quanto mais os chefes iam conhecendo e falavam coisas mais técnicas a respeito do prato, mas no final me emocionou muito, como eu disse, sem spoiler, quando uma pessoa ganhou e o Jacan, que tem os seus 61 anos, disse para essa pessoa: "Você me inspirou. Você me inspirou a ver que eu tenho que mudar, ver que eu tenho mais coisa para estudar, que eu quero trazer mais coisa para o meu restaurante." E eu achei isso tão lindo. Pra quem me conhece, para quem tá me conhecendo agora, sabe que eu me emociono muito com essa questão de transformação e evolução das pessoas. Fica a dizer que eu não tô romantizando, é transformação real, porque quem realmente quer, consegue se transformar. Então, de fato, o Jacan, nos seus 61 anos, já uma pessoa de sucesso, tanto nos seus restaurantes, tanto por programas de TV, ele não precisava dizer isso, nem precisava começar de fato a estudar mais. Isso ficou uma lição que não importa a idade, por mais que eu carrego isso comigo, que até o meu último momento de vida eu quero estar evoluindo, seja no que for. Porque a gente está aqui para isso. É uma reflexão que parece muito simples, só que é carregada de significado. Quantas pessoas você vê do seu lado, independente de idade, que não quer mais aprender? E quando eu digo aprender, não é nem um assunto técnico, é evoluir com alguma coisa. Mas eu sempre fiz assim e deu certo, ponto. Tá bom, mas se você pode fazer de um jeito melhor, se você pode evoluir para ajudar a sua equipe, se você pode evoluir para ajudar a tua família, independe de idade. Essa atitude do Jacan foi muito linda e é uma atitude que muitas pessoas deveriam começar a ter para ter uma visão mais ampla. E aqui eu não estou dizendo então eu tenho que aprender a fazer tudo. Claro que não. O nosso tempo de vida é muito limitado. A gente tem que colocar tempo, energia e atenção onde vai dar retorno pra gente. E o retorno é algo que pode ser muito amplo, porque não necessariamente é financeiro, pode ser um retorno de felicidade, enfim. Aí você vai ver qual tipo de retorno que você quer ter na sua vida. Mas que você lembre que sempre é tempo da gente estar evoluindo e aprendendo algo novo. E mais importante que isso é a gente estar no ambiente certo. Porque quando a gente está no ambiente errado, com pessoas erradas, com pessoas que são âncoras, que puxam a gente para baixo, a gente não tem vontade de aprender, porque a gente não tem nem vontade de evoluir. Então, olha que interessante, o quanto é interessante a gente trabalhar na nossa energia, porque, consequentemente, a gente atrai pessoas que também estão dispostas a evoluir.
A pessoa que ganhou já era também uma pessoa de sucesso e era uma pessoa que já tinha o seu próprio negócio e que, inclusive, estava afastado do próprio negócio, estava muito mais na parte administrativa do que na parte da cozinha em si. Então ele quis voltar e se reconectar com isso. Olha como é importante o que eu já disse em vídeos anteriores da série Virtudes, a gente ter consciência da nossa autoconsciência, do nosso propósito. Talvez essa pessoa tenha voltado para a rota correta e voltando para a rota correta até inspirou outras pessoas. E aqui eu só estou falando do Jacan, mas imagina quantas outras pessoas não tiveram quase a história semelhante a ele, de já ter um negócio e estar longe do seu negócio, só estar gerenciando. Claro que tudo são fases na vida, mas, enfim, foi uma reflexão que aqueceu muito meu coração, porque eu gosto muito de ver pessoas dispostas a evoluírem e espero que essa reflexão também cause alguma coisa em você. Isso, na verdade, desenrola em várias reflexões. Até essa questão de a gente achar que o outro está apresentando ali, não tem que se preparar. Gente, tudo na vida envolve o preparo. É porque é muito mais fácil a gente olhar para a grama do vizinho e achar que não. É só assim, é só fingir. Nada que a gente finge se sustenta a longo prazo. Tudo na vida que a gente quer a longo prazo e quer que exista essa sustentabilidade, tem que ter esse preparo real. Isso não significa, por exemplo, que os chefes todos vão virar confeiteiros. Se não é o que eles querem, se não é o propósito deles, é óbvio que isso não vai acontecer. Mas para eles continuarem tendo o trabalho deles ali, para eles continuarem, começarem a ser melhores do que já são, começarem a ser mais conhecidos do que já são, é óbvio que isso vai exigir mais preparo por parte deles. O preparo é entrega, é estudo, é tempo, é atenção com aquilo. Isso tudo até para a gente trazer um pouquinho mais da ideia da autorresponsabilidade e da responsabilidade, de como a gente abraçar mais coisas, porque pensa, seria muito fácil também ali pro dono do programa trazer outros chefes, apenas os confeiteiros, para estar ali avaliando os pratos. E não. Muito provavelmente teve uma proposta, eu tô falando aqui com base em probabilidades, né? Não sei o que aconteceu, mas muito provavelmente houve ali uma proposta para os 3 chefes principais do programa, e para eles aceitarem isso, é óbvio que eles tiveram que parar e pensar: nossa, vou ter que me esforçar nesse ponto. Porque senão eu passo vergonha, por exemplo, em rede nacional. Entende? Então é muito legal, é muito interessante quando a gente vê que outras pessoas também têm que passar por esse mesmo processo que nós. Independente de estar em áreas diferentes, independente de estar em patamares diferentes, todos passam por esse processo. Todos que querem passar. E se você gosta desse tipo de conteúdo, curte esse vídeo, ativa o sininho e se inscreve no canal, porque a gente tem mais conteúdos como esse toda terça-feira. Até a próxima!